Questões da ditadura enquanto uma burning... Análise do PNLD de 2021. Né? Fui orientada pela professora Júlia Silveira Matos. E, claro, trabalhei muito no LAPED. Eu já até gostei de estar apresentando aqui, porque o meu TCC foi escrito aqui, que eu pergunto em casa não funciona, né? Então eu vinha de segunda a sexta, basicamente, para sentar aqui e escrever. Então eu estou muito feliz de estar podendo apresentar uma segunda casa, né? Que esses últimos meses se tornaram. Então, né? Sobre o que a gente vai estar falando aqui, né? A pesquisa ela surgiu, né? Mais ou menos 2 anos atrás, quando eu descobri que existia um laboratório de livros didáticos. Porque eu não sabia, eu não me encaixava enquanto pesquisadora até então, eu nunca tinha trabalhado enquanto pesquisadora. Eu acho que, às vezes, a universidade acaba pecando um pouco na hora de estimular o professor a ser também pesquisador, né? Então, quando eu entrei em contato com a professora Júlia, que foi uma das primeiras cadeiras que a gente fez no presencial, ela falou que existia esse laboratório, ela falou que o professor também era pesquisador, e a gente foi trocando essa ideia, e eu cheguei assim, no laboratório, a gente estava trabalhando com outros livros, assim, e a gente encontrou livros diferentes, né? Livros que eu nunca tinha visto antes, livros que brilharam os meus olhos, assim, né? E que são justamente os livros da PNLD de 2021, que mais pra frente a gente vai ver porque que ela é tão diferente, assim. No primeiro momento eu vi aquilo, eu achei muito engajado, eu achei diferente daquele aspecto tradicional que a gente está acostumada que eu tive, inclusive, na escola, né? E diferentemente de algumas outras fontes, que eu não tenho tanta simpatia, vamos dizer, com os livros didáticos que eu me encontrei. Então, aqui a gente trabalha mais ou menos sobre o aspecto do Jörn Giesing, né? Quando a gente fala de didática da história, consciência histórica e tudo mais. O conceito de Burning History vem do Bodo van Boris, é um conceito desenvolvido por ele, que é o que a gente trabalha, e mais pra frente a gente vai ver isso também. Dentro da memória social também, a gente vai entender que esses livros, eles mexem com a dinâmica até mesmo familiar, né? Quando aquele aluno leva aquele livro para casa, a gente já tem essa construção através do livro e também do conteúdo, né? Que é de estudo militar, que é um conteúdo que, querendo ou não, influencia muito nas termos familiares que passaram pelo período e tudo mais, né? E entendendo que o livro é um produto comercial, né? Ele é um produto, ele é vendido, né? Então, essas coisas a gente precisa levar em consideração. Aqui eu vou só ler uma citação da Gasparotto, né? As memórias individuais e coletivas são controversas e estão em disputa. E justamente as dificuldades desse ensino têm produzido recuos e intenções no que se refere ao tratamento de temáticas vinculadas a nosso passado recente na escola, que precisam ser compreendidas e problematizadas. Então, aqui a gente está tentando fazer um pouco disso, né? De entender que essas memórias controversas, né, elas precisam ser problematizadas através do ensino. Falar um pouco sobre a metodologia, né? Ela é basicamente qualitativa e comparativa, né? Faço através da análise de conteúdo, da Badan, daquela adaptação do Roque Moraes, né? Que todo mundo conhece, e também introduzir algumas questões que o Giesing traz no capítulo que ele fala sobre o livro didático ideal. Então, a gente analisa os aspectos da utilidade para o ensino prático, utilidade para a percepção histórica, utilidade para a interpretação histórica e utilidade para a orientação histórica. Então, de uma forma mais empírica, a gente faz a análise desses aspectos também. Aí, com o auxílio dessa metodologia geral, a gente vai para o esqueleto da pesquisa, que a gente produziu uma ficha de pesquisa com dados bibliográficos e dados referentes a conteúdos, assim. A gente fala sobre qual foi o termo usado, né? A gente traz depois as tabelas de codificação que tratam sobre isso. Aí o contexto, a gente faz uma análise geral do livro, depois traz as tabelas, analisa as tabelas. Qual é o papel de grupos específicos? A gente botou aqui estudantes, mulheres, negros, indígenas, quilombolas, a questão da tortura cultural, política e econômica, como esses aspectos são retratados. Então, começando no primeiro capítulo, né? Um pouco de uma revisão bibliográfica para a gente entender o que está sendo falado e também entender a relevância desse trabalho no meio acadêmico, né? Então, aqui a gente começou pesquisando na BNPD e na CAPES, ditadura militar brasileira, livro didático e consciência histórica, de forma separadas. E aqui a gente acha
grandes resultados. A gente vê mais de 1.000, mais de 2.000 aqui, não sei se vocês não vão estar conseguindo ver, mas eu traduzo um pouco. Aí a gente procura aqui na CAPES também, 1.600, 4.000 para livro didático, entre 2017 e 2023. A gente vê, pô, tá, não é como se também fosse o tema mais pesquisado, mas tem bastante coisa, principalmente quando a gente vai olhar para cá, né? Entre 2017 e 2023. Quando a gente vai falar sobre todos esses termos juntos, a gente pode reparar que esses números caem drasticamente, né? Então, ali, entre 2016 e 2019, apenas 17 teses e dissertações estão falando sobre livro didático, ditaduras e consciência histórica. Né? E aí, a gente olha aqui na BDTD, a gente não tem nenhum resultado para Burning History, por exemplo. Né? E que a gente olha na CAPES, a gente tem 2 em 2021, 1 em 2020, 2017, 2016, 2002. São os únicos trabalhos que trabalham com a Burning History. Né? Então, a gente entende que tem uma lacuna visível aí nesse meio acadêmico, né? Que também aqui dentro desses resultados, nem todos trabalham com os mesmos autores que eu, com Riesling, principalmente, né? A gente tem isso mais no Paraná, como eu comento no primeiro capítulo. Seguindo para o próximo capítulo, né? Que a gente está falando sobre a história sensível e a memória social, né? Então, a gente entende que os valores, né, através do que Viana nos conta, que esses valores eles são construídos socialmente, eles são construídos através do contato social. Então, os valores sobre determinado conteúdo, eles não são pré-definidos, eles não são pré-existentes, eles são construídos, né? E sobre a ditadura, muitos valores já foram construídos, né? E aí, quando a gente vai falar sobre a história sensível, que é onde o Viana e o Boris se encontram, inclusive ele fala sobre os sentimentos ruins que a história sensível causa, né? Tipo, que quando a gente se depara com algo difícil de lidar, a gente cria mecanismos de defesa para que a gente se afaste disso, né? Isso Viana nos conta. E o Boris já vai nos falando que essas histórias sensíveis causam justamente esse estranhamento, por justamente causar, às vezes, amargura, tristeza, ressentimento, dor, luto, né? Principalmente ele fala muito do luto, ele traz como exemplo também, por exemplo, o Holocausto e como é trabalhar, e quão sensível é trabalhar sobre isso na Alemanha, por exemplo, né? E aqui a gente fala um pouco sobre os sentimentos. Né? Os sentimentos também são fundamentais para a ativação da memória. E tal mecanismo é a luta do ego contra afetos e ideais considerados dolorosos. Né? Aí uma citação de Viana. Aí agora a gente passa rapidamente para os nossos livros, né? Para o nosso objeto de estudo, né? Que, como eu falei, me chamou a atenção, inclusive, eu podia ter tirado, eles estão ali atrás. Me chamou a atenção porque, primeiramente, muda de história para a área de conhecimento específica, né, que no caso é ciências humanas, onde a gente deveria ter, pelo menos, geografia, história, filosofia, sociologia. Então, os conteúdos que estão lá, eles se colocam para ser abrangentes dessa forma, para trabalhar todas essas questões. E aí a gente pega um pouco do guia para conseguir basear as primeiras análises, né? Qual é a proposta desses novos livros? Né? O guia traz que tem que ser livre de preconceitos, tem que estimular a análise crítica. A gente está criando um monte de jovem, que não é mesmo jovem de antes. Então, as escolas do futuro, que é o que baseia o nome do capítulo, né, que são os livros do futuro, elas são novas escolas para novos jovens que a gente tem que valorizar a diversidade e tudo. E aí, assim que eles colocam, né? Eles se propõem a ser progressistas dessa forma, né? E aí aqui a gente tem um pouquinho sobre. As obras são feitas para subsidiar a análise crítica, criativa e propositiva da realidade brasileira em comparação com o do resto do mundo, desenvolvendo a autonomia, o protagonismo e a responsabilidade dos estudantes, para que eles sejam capazes de fazer escolhas e tomar decisões em relação aos projetos presentes e futuros. Então, a gente está criando pessoas críticas, né, de acordo com o guia, críticas, prontas para se inserir na sociedade, seja hoje, seja amanhã. Daí aqui a gente tem um pouco dos livros. Foram analisados 3 editoras, 4 livros, né? Para a gente ter esse panorama geral, mas são 14 livros
de 9 editoras disponíveis para serem consultadas no guia. Esse guia ele serve para auxiliar o professor a escolher qual livro vai vir para a sala de aula. Então lá tem a sua descrição, tem as fotos, tem um livro na íntegra para tu poder olhar. E aí, dentro disso, a gente conseguiu ver, para além dos livros que a gente tinha aqui, quais que existiam. E sobre o contexto e ação, a gente acha só um livro. Por isso que esse e da Diversos, a gente analisa um livro só. Porque nenhum dos outros livros, 6 livros da coleção, falam sobre ditadura. Então, por isso que ele está único aqui. A gente tem a parte sobre que fala sobre isso dentro da coleção, é isso que o aluno vai ter de contato no ensino médio para falar de ditadura, né? E aqui eu coloco fatores principais, né? Não tem nada sobre a questão cultural, sobre música, sobre resistência, não tem nada nesse sentido. Não fala sobre os grupos específicos, né? Como eu falei, estudantes, mulheres, não fala nada sobre movimentos sociais. Daí a gente tem multiversos que se encontram na mesma situação, onde é um livro apenas, e a gente tem no capítulo Populismo, Autoritarismo e Paternalismo na América Latina, onde 22 páginas, 8 tratam sobre o Brasil. E aqui eu trago que dessas 4, 8 tratam sobre o regime de Emílio Médici. Então, metade do trabalhado que trata justamente só sobre o governo de Emílio Médici. E ainda trago na análise do TCC que, quando a gente está falando do Emílio Médici, a gente tem um parágrafo que fala sobre tortura, resistência e afins, e todo o resto sobre a questão econômica, né? O dito milagre econômico. Que isso é nos livros de ensino fundamental que já foram analisados em outro momento, é muito presente, né? Ali a gente fala também sobre outros aspectos da América Latina, né? E aqui eu trago uma questão importante, né? Quando vai falar sobre a ditadura de Pinochet, eles usam a palavra ditadura. Quando a gente vai falar sobre o Brasil, eles só usam regime. E aqui a gente tem a Humanitas.doc, né, da editora Saraiva, que, diferentemente dos outros, a gente encontra 2 livros que tratam sobre a questão da ditadura, né? E aí nesse, que é Diversidade, Cidadania e Direitos Humanos, a gente fala sobre a intervenção dos Estados Unidos na ditadura brasileira, né, como eles foram importantes para que a ditadura acontecesse, né? A gente fala sobre perseguição, imposição e truculência, sobre movimentos estudantil. A gente tem maior adesão de charges, tabelas, imagens, até indicação de documentários. E no próximo livro, que fala sobre política e mundo do trabalho, a gente tem bem menos, assim, são 6 parágrafos também para falar, mas levando em conta que a gente tem outro livro para análise, né, acaba sendo até que satisfatório, porque aqui a gente só traz o aspecto do trabalhador, né? A luta por direitos, a questão sindical. E aqui uma coisa muito importante desse livro, que foi o que eu coloquei aqui, ele fala que o trabalhador conquistou os seus direitos, né? Diferentemente de algumas que a gente consegue reparar, eu falo, porque o presidente X, o presidente Y. Não, os trabalhadores, através da luta, conquistaram os seus direitos, né? Poucos, mas conquistaram. Daí que a gente tem as tabelas de codificação, né? Que baseiam um pouco a nossa análise daqui para frente. A gente tem o uso da palavra ditadura, e aqui são as unidades pré-definidas, as unidades que eu achei que seriam pertinentes, que poderiam dar um bom resultado através da metodologia, né? E a gente entende também, partindo do pressuposto onde tu trabalha na ditadura, tu quer dizer uma coisa. Quando tu fala regime, tu tá tentando atenuar isso, tu tá tentando disfarçar um pouco disso. Então, é a partir desse ponto de vista que a gente está trabalhando. A gente vê, no contexto de ação, que a gente está usando a palavra ditadura dos povos indígenas da população negra, que não aparece nenhum deles. A gente tem 1, 3, 2 em todos os outros. Repressão, censura, tortura, autoritarismo e resistência. Então, isso já nos diz bastante, né? Ele não está escondendo que houve tortura, ele não está escondendo que houve resistência, ele não está escondendo que houve repressão, ele não está escondendo, ele está trazendo, e justamente, né, o que a gente acredita, e que eu vou trazer no final, é que quando a gente está evitando, né, que eu mostro aqui, que eles estão evitando a parte sensível da ditadura, né, eles estão falando, o milagre econômico, teve o AI-5, mas... tirou esses direitos, mas o que isso significava? Não falava, né? No momento que a gente está escondendo a história sensível, a gente está elegendo uma história diferente, né? Que no caso seria a história dos anos de ouro da ditadura, que perpetua muito
em algum... isso é um caso pessoal, né? Em algumas pessoas que a gente vai conversando na rua, que são mais velhos, passaram pelo processo, né? E isso influencia diretamente nos seus filhos, netos, na hora que eles vão na sala de aula aprender esse conteúdo. Agora a gente passa para a questão das unidades obtidas, que são coisas para além do que eu trouxe, né, brevemente, que a gente conseguiu achar, que chamaram a atenção, claro. Aí a gente tem, no contemplação, fala sobre diretas já, fala sobre execução, fala sobre o milagre brasileiro, traz um pouco dos partidos e fala prisão. Tá. Nas unidades obtidas, a gente fala sobre ameaça comunista, subversão, milagre econômico, violência e suspensão de direitos. Né? A gente não está falando de tortura, aí a gente fala ameaça comunista e subversão. E essas duas palavras juntas, às vezes, pode vir a causar a sensação de que existia uma ameaça comunista, e isso é ruim, e eles eram subversivos, portanto, gerou violência. Né? Fazendo uma análise mais simples. Aí aqui já, nesses dois, a gente tem palavras como espancamento, morte, intervenção, prisão e salário, mas aí é da questão trabalhista, né? Daí falando sobre as tabelas de codificação, né? A gente entende que existe uma memória oficial que ela está em disputa, né? E essa memória, ela é utilizada pela classe dominante que perpetua através da hegemonia cultural essa visão, né? Essa visão mais branda da ditadura, onde houve um milagre econômico, onde foram os anos de ouro, onde não existia corrupção, pessoas de má índole, para não falar a palavra, né? E aí a gente tem que entender que os livros didáticos, eles precisam emancipar o aluno nesse sentido. O Riesing traz muito quando a gente fala sobre pluriperspectividade, né? Então, assim, se vai estar trazendo essa questão, esse ponto de vista, tem que trazer tantos outros pontos de vista. Cadê o ponto de vista da população indígena, da população negra? Cadê o ponto de vista das mulheres, dos estudantes, da classe trabalhadora? Né? A gente vê que quase nenhum deles não tem essa visão, né? E aí a gente precisa usar que essa pluriperspectividade nos auxilie a essa emancipação do aluno. E aí, aqui terminando, né? É necessário que sejam atualizadas as bibliografias utilizadas nos livros e que essas bibliografias utilizem o recorte da história sensível. É preocupante que justamente os fatores que tornam a ditadura civil militar e matemática sensível sejam retirados. Ao mascarar essas problemáticas, vejamos uma história vencedora. Então, aqui estão as minhas referências, minhas fontes, e aí, só para concluir, né? É isso assim, a gente vê os livros didáticos usando uma bibliografia que há muito tempo já é utilizada e que os novos pesquisadores que estão pesquisando justamente sobre livro didático não estão colocando suas novas descobertas dentro dos livros, né? Coisas que esse processo de 2 anos que eu consegui estar construindo essa pesquisa me mostraram, é que tem muita coisa sobre ditadura sendo feita, aqui no Sul principalmente, né? Para fora a gente só consegue ler, mas não participar dos eventos. Muita coisa sobre livro didático está sendo feita, que não está sendo colocado nos livros didáticos de fato, né? Até no último evento que eu fui em Santa Maria, a gente teve todo um debate sobre a nomenclatura da ditadura, se seria ditadura civil-militar, ditadura burocrática militar. Tem todo um repertório de debates que eu, inclusive, não conhecia, que isso não chega nem na universidade direito, né? Quem dirá nos livros didáticos. Então é muito importante que a gente use essa ferramenta que é, às vezes, a única fonte de leitura de todas as famílias de classe baixa, em questão de vulnerabilidade, que a gente utilize isso para estar propagando uma história que contemple, sim, as histórias sensíveis e tratem elas dessa forma. Muito obrigada. Agora seguimos. Muito bem, então agora nós seguimos para a nossa segunda apresentação da tarde com o nosso acadêmico também da licenciatura. Muito bem. Então, o Helder está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu me chamo Helder Silva Lourenço, pertenço à Universidade Federal de Rio Grande e irei apresentar o trabalho Educação Inclusiva e Ensino de História, Manuais de Ensino em Análise. Bom, começamos pela problemática da pesquisa, que foi compreender de que forma os manuais didáticos de ensino de história, dedicados ao uso por professores de educação básica, considerando o componente curricular de história, uma vez que seguimos o curso de história, de que forma o livro contemplava
a inclusão desses alunos. Então, ali, vamos para o objetivo geral, que os manuais didáticos apresentam orientações pragmáticas de estratégias para o professor manejar suas aulas de maneira inclusiva. Que orbitam no geral, que é os conteúdos e as atividades propostas no decorrer das coleções didáticas são apresentadas de maneira inclusiva e resposta positiva a tais questionamentos, de que forma as atividades propostas, se existentes, são efetivadas. Então, como a pesquisa surgiu, né? Então, desde o início nós fizemos um levantamento bibliográfico de como as pesquisas na área de história, o livro didático se apresenta. Embora tenha foi identificado bastante pesquisas ligadas a CAPES, e muito graduando ou já graduado apresentando seus trabalhos. Porém, quando pegamos BDTD, o CIELO, que envolvem mais pesquisas de mestrado e de doutorado, aí houve um número bastante reduzido, ou quase zero, ou às vezes tinha sido livro didático, mas não era na área de história. E aí foi bastante complicado estabelecer. Então, uma pesquisa que ela tem bastante pesquisa, mas na área em específico ainda é bem recente ainda. Por exemplo, de uns 10 a 15 anos para cá, que vem sendo pesquisado, principalmente sobre o livro didático em relação a John Gleason, que é um dos autores principais da pesquisa. Indo para a justificativa, como eu tinha dito um pouco anteriormente. Aumento dos estudos preocupados em analisar os livros didáticos de história como estratégia para pensar as práticas de ensino de história. A produção acadêmica sobre a temática da inclusão de pessoas com deficiência é bastante recente, sendo ainda mais escasso quando se intersecciona com o ensino de história em sala de aula. Isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes tinha material, mas não era sobre história, às vezes era sobre história e ia um pouco em direção à inclusão, mas não ia em caminho, tá? Agora, como isso se intersecciona com a sala de aula em específico, ficava muito no campo da teoria e não tinha algum dado prático realmente de um professor aplicando aquilo ali. Como metodologia, então, fizemos uma seleção bibliográfica em primeiro campo, onde nós trazemos, depois do recorte bibliográfico, depois da pesquisa nas plataformas, trabalhamos principalmente com George Gleason e Peter Lee, que Peter Lee, por ele ser um pesquisador inglês na área de educação histórica, ele também trabalha como professor, então ele trazia ele trazia um recorte mais direto com a realidade da escola, embora não fosse Brasil, mas dava um recorte mais específico com relação à sala de aula, e George Gleason pela sua ampla pesquisa em educação histórica e sobre o livro didático também. Depois, os manuais didáticos selecionados a partir dos aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático de 2020, referentes ao campo disciplinar de história, que foram submetidos ao método de análise de conteúdo. Então, primeiramente, foram aprovadas pelo PNLD de 2020 11 coleções, porém só puderam ser analisadas 10, porque uma das coleções eu não consegui acesso, porque algumas eu coletei na internet mesmo, estava disponível no site das editoras ou no site do PNLD. Algumas eu consegui aqui no laboratório de pesquisa, outras em escolas, porém teve uma coleção que não vai estar aqui presente, que é agora não vou lembrar direito o nome, mas, lembrei, é a Convergência de História, ela não está aqui. Então, sobre o método de análise de conteúdo, que foi a qual os livros didáticos foram submetidos. Primeiramente, a preparação das informações, onde os livros foram, qual vai ser o material a ser analisado, que vão ser os livros didáticos. Então, selecionamos os livros didáticos que vão ser analisados. Unitarização ou transformação de conteúdos em unidades. Aqui eu coloco 2 e 3, junto com categorização, porque elas foram um pouco meio que indo e voltando nessas 2 segundas etapas, segunda e terceira.
Porque eu precisei... Tá, eu tenho um livro didático. Agora, como eu analiso esses livros? Dentro do livro, não foram analisados todo o livro, da página 1 até o fim, inicialmente. Foi concentrada a análise, primeiro, na parte onde tem as orientações gerais do professor, e a partir do que eu tinha nas orientações, eu decidia se eu ia ou não analisar o resto. Então, agora, posteriormente, nas tabelas, isso ficará um pouco mais claro. Depois da descrição, onde a partir dos resultados das palavras-chave encontradas no texto e encontradas no livro, nós temos uma descrição de que foi encontrado, como elas apareceram, e a interpretação, que é os resultados. Então, aqui os primeiros resultados, onde ali temos os manuais didáticos, e foi estabelecido algumas palavras-chave de como essas palavras apareciam, quantas palavras apareciam na parte das orientações gerais. Então, quando elas apareciam educação inclusiva, inclusão, estudantes ou pessoas com necessidades educacionais especiais, inclusão escolar e outras. Nesses outros, eu procurei ver quais tipos... Ali eu deixei um pouco em aberto, porém, teriam que ser palavras que tivessem relação com a inclusão. Então, foi aparecendo muito, por exemplo, pessoa com deficiência, e em algumas variações da palavra inclusão. Então, ali... outra questão interessante é que muitas dessas palavras, principalmente inclusão e educação inclusiva, embora apareça 9 vezes, 10 vezes, 5, 7, 6 vezes em algumas obras, é interessante destacar que a maioria dessas palavras estavam concentradas nas habilidades da BNCC. Então, não estavam no corpo do texto como orientação de fato. Aqui, entrando na parte da interpretação, como se os manuais didáticos ofereciam ou não informações, orientações e se tinham atividades. Essa terceira é que ia ser o que eu ia descobrir se ia para as atividades ou não. Então, ali, na telária de história, então, às vezes tem informações, porém não tem orientações. O que eu classifiquei como informação e o que eu classifiquei como orientação? Informação eu classifiquei como? O professor tinha oportunidade... isso aqui pode ser feito... o que eu classifiquei como informação e o que eu classifiquei como orientação. Como informação, eu classifiquei informações sobre a inclusão. Por exemplo, tinham livros que tinham a seguinte informação sobre a inclusão. Existem estudantes com educação com inclusão nas escolas, o professor precisa se modificar para atender tais alunos, porém não tinha uma orientação específica, que era, o professor pode usar essa atividade dessa e dessa forma para incluir. Por exemplo, ele pode pegar um conteúdo e ele pode trabalhar de forma diferente. Isso seria uma orientação específica. Alguns manuais tinham na parte das orientações gerais alguns ícones de inclusão ou que davam indicações de que o livro tinha atividades. É nesse ponto que eu ia analisando o livro didático, porque, de forma geral, ele não tinha atividade voltada, era tudo padrão. O máximo que tinha, às vezes, que variava de uma coleção para outra, era que uma tinha mais imagens, outras tinham mais textos, outras tinham mais gráficos, mais mapas, mas aí ficava muito na questão da subjetivo de o professor interpretar aquilo ali e ele próprio compreender a inclusão, não que o livro oferecesse uma orientação direta. Então, ali no historiar, não tem informação, nem orientações, nem atividades. O segundo também não. O História da Sociedade e Cidadania, ele não apresenta informação nem orientação, mas, curiosamente, ele apresenta atividades. A História e Geração Alfa também não foram encontrados. Aqui, nenhuma mais. Esse que seria o anterior ali,
Então, a Telares, ela apresenta informações, não apresenta orientações nem atividades. A Araribá História, ela apresenta informações, porém nem orientações nem atividades. Estudar História de Origem do Homem à Era Digital também não apresenta informações, nem atividades, nem orientações. A Vontade de Saber História, ela apresenta informações e orientações, porém não apresenta atividade nenhuma. Aí entra uma contradição, porque o livro tem informações, mas não apresenta nenhuma atividade para ser utilizada de fato. O único que de fato faz isso é o Speak História, que tinha informações pertinentes sobre a inclusão, tinha orientação e foram encontradas atividades de fato para a inclusão. Essa foi a única coleção analisada que tinha os três. Nos encaminhamos, então, para considerações finais. Os manuais didáticos analisados possuem carência de informações acerca de como o docente deve proceder diante de situações em que as atividades convencionais direcionadas aos neurotipos não podem ser utilizadas naqueles moldes, dado o caráter excludente de determinada limitação que determinado estudante pode enfrentar. Então, foi percebido que o livro didático ainda carece muito de informações e orientações de como o professor pode manuseá-lo para estudantes em situação de inclusão. Em grande parte das obras didáticas analisadas, não foram encontradas orientações explícitas, aqui como eu tinha falado anteriormente. Porém, analisando o PNLD, as orientações do PNLD, para caso em que o estudante possua baixa visão, deficiência visual, aqui foi um caso em que a escola poderia recorrer ao IMED, ali, ao instituto, a um instituto de educação, para conseguir o acesso ao livro em braille. Porém, conversando com uma ou duas escolas, esses manuais ou não existia informação sobre essa possibilidade, ou não foram solicitados. Um outro dado, aqui que eu acho que eu acabei não colocando nos slides, mas que é importante comentar também, é sobre o uso dos manuais didáticos relacionados a que possuía um material digital. Então, os livros mais recentes possuem um manual digital também, onde eles apresentam maior variação de atividades, sugestões de provas, inclusive, de como fazer novas avaliações. E, inclusive, para estudantes com deficiência visual, quer dizer, com baixa visão, ele possui a possibilidade de ampliar a fonte para que o estudante possa ler. Porém, isso entra em contraste com o baixo acesso aos estudantes das escolas com a internet e também foi encontrada falta de conhecimento também dos professores sobre essa possibilidade. Aqui algumas referências mais importantes, não coloquei todas, mas as mais importantes para o trabalho. E obrigado pela atenção. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafaela. Eu sou licencianda, né? Ou quase lá, obviamente, do curso de História de Licenciatura. E eu vim trazer para vocês, então, o meu trabalho intitulado Narrativas Históricas nos Livros Didáticos, a representação de Joana d'Arc como meio de mobilização das aprendizagens da história das mulheres. Bom, antes de falar um pouquinho do meu trabalho, em síntese, rapidinho, eu quero dizer que Joana d'Arc é um personagem que meio que me segue, assim. Eu vi todos os filmes, eu faço aniversário junto com a Joana d'Arc, né? Tipo, uau! E aí, então, quando surgiu o tema, foi através de uma conversa com a professora Júlia. E até então, a gente, estudante, quando entra na universidade, a gente não sabe o que vai escrever, não sabe o que vai começar, como é que surge um tema. E foi bem difícil para mim achar um tema. Embora que eu gostasse, estava aqui com o pessoal do laboratório, mas escrever e se dedicar à escrita é algo bem diferente. E a pesquisa, ela demanda tempo, ela demanda dedicação. E meu trabalho, então, ele surge a partir de uma problemática. Nossa, né, que é a representação feminina da personagem Joana d'Arc nos livros didáticos de história, né? E
no caso aqui eu analisei os livros didáticos do ensino fundamental, anos finais, o 6º ano especificamente, né? E aí a gente levou o seguinte questionamento: os estudos de história das mulheres e as suas contribuições historiográficas chegaram aos livros didáticos e na educação básica? A partir desse pressuposto, a gente sai com uma outra indagação também, né? Hoje, será que podemos afirmar que os estudantes do ensino fundamental recebem materiais didáticos que apresentam as mulheres inseridas nos processos históricos como relatos de suas participações culturais, sociais e políticas na história da humanidade? Livro didático é uma coisa que nos acompanha. Todos nós aqui já passamos por um livro didático, vários livros didáticos, e tudo que está nele há uma representação ao significado. Mas quando a gente vai folhear de fato aqueles livros didáticos, onde estão os personagens, os sujeitos que compõem a nossa sociedade? Será que todos os sujeitos que compõem a nossa sociedade estão ali dentro, inseridos? Onde as mulheres estão inseridas? Elas aparecem? Se aparecem, o que elas fazem? Em que contexto ou em que período histórico ela está? Né? E muitas vezes, com a Darcy, a gente já pesquisou várias vezes, a gente vai ver ali o período da Grécia, de Roma. Não existe mulher no livro didático, e aí tem uma figura, Júlio César, vai ter várias figuras ali, né? Heródoto, e só eles existem? Não existiu uma filósofa naquele período? E são essas perguntas que me indagam quando eu vou ler um livro. Onde estamos? Então, o meu trabalho justamente é dar essas respostas ao longo da pesquisa. Bom, o que eu fiz primeiramente? Sob orientação, a gente resolveu, então, fazer um levantamento bibliográfico. O que já vem sendo escrito sobre a temática? O que já tem de pesquisa? Porque quando a gente vai dizer, as pesquisas historiográficas chegaram aos livros didáticos, mas que pesquisas são essas que já chegaram? Né? Então, a gente fez dois tipos de levantamento, né? Dois tipos de levantamento. Primeiramente, eu fui nas bases de dados, tá? Que foi que compõe esse trabalho, né? As palavras-chave do meu trabalho. Esse levantamento quantitativo que eu fiz primeiramente, que está no trabalho, eu me baseei no trabalho de uma outra pesquisadora, professora de história, que é a professora Janete, e ali ela fez um trabalho maravilhoso de levantamento sobre o que tinha sido escrito por ensino de história, o que se tinha já escrito de pesquisas nessa área. O que eu fiz de diferente? Eu não quis usar o filtro geral. Como a minha pesquisa era centrada em mulheres no livro didático de história, então eu usei um refino. Eu usei um filtro onde só ia aparecer para mim pesquisas acadêmicas voltadas à área de concentração em história. Então, todos os trabalhos de história no Brasil realizados com os termos acadêmicos chegariam mais próximo do que eu queria falar, do que estava mais... Eu conversava com o meu trabalho. Encontrei diversos trabalhos, confesso para vocês, trabalhos excelentes. Né? Tem uma autora, né, a Façanha, que ela me acompanha ao longo ali da escrita, porque ela faz um trabalho feminista, a história das mulheres, né, no geral. E, por fim, nesse primeiro capítulo, eu vou apresentar, então, o levantamento qualitativo. Eu escolhi ali 10 trabalhos que mais se aproximaram do meu tema e que contribuem significativamente, que abordam também... Conversa ali com as teóricas feministas que eu cito no trabalho, né, como a Margaret Hague, como a Joy Scott. E aí eu apresento esses levantamentos. Obviamente, aqui na apresentação eu não trouxe esses levantamentos, mas na pesquisa tá ali os dados certinhos. Bom, o que vai ser o meu segundo capítulo desse trabalho, então? Meu segundo capítulo eu quis fazer uma forma bem sucinta. Por que eu digo bem sucinta? Pode ser um erro meu, pode, mas muito dos trabalhos que eu pesquisei já vinha com aquela carga explicando todo o caminho do livro didático, todo o caminho historiográfico, todo o caminho do livro didático, como ele chega até a sala de aula. E eu pensei, eu vou escrever mais do mesmo? Então eu fui lá e trouxe um pouquinho mais sobre o que era o PNLD, a importância, a relevância do PNLD para esse trabalho, né? Eu quis ressaltar isso. Né? E eu também trouxe um diálogo ali, no caso, com a história das mulheres, e especificamente a história das mulheres. Eu foquei um pouco mais na história das mulheres brasileiras, né? A gente tem história das mulheres, a gente teve mulheres brasileiras no período colonial, pré-colonial, no período da República, que vinham trabalhando com essa temática e que vinham se posicionando na sociedade
mas que são invisíveis aos olhos se a gente não pesquisar profundamente, a gente não acaba encontrando, né? Então, o livro didático às vezes não aparece. Quando tu vai falar em período colonial, tu vai ver a família real, tu vai ver a princesa Isabel. Mas só existiu essa mulher? Cadê os sujeitos que não são uma rainha, que não são brancos, né? Então, esse debate que eu trouxe, né? E em relação também ao debate de gênero, que é o conceito que eu trago da John Scott, né? E os movimentos ali, no caso, eu cito a Joana Maria Pedro, que é uma pesquisadora, para mim ela é a top das top, porque a mulher ela escreve muito sobre o movimento feminista, sobre o movimento de gênero, e ela vai ali relatar sobre as ondas, né? Ela vai diversificar a primeira onda do feminismo, a segunda onda e a terceira onda. E é isso que eu retrato no meu capítulo para debater. Além, claro, das pesquisadoras que eu fiz lá no meu levantamento bibliográfico. Eu retorno, trago elas para contribuir, porque também dou significado à pesquisa delas, né? Muitas vezes a gente cita autoras como John Scott, mas a gente tem pesquisadoras aqui na FURG, na UFSC, a gente tem várias pesquisadoras que são anônimas. E às vezes a gente precisa trazer também, elencar esses trabalhos. Bom, o meu capítulo 3, então, eu dividi ele em duas partes. O primeiro foi falar sobre o PNLD, né, a relevância, o papel dele como um plano nacional de livro didático, né? Como a gente já foi citado aqui, o livro didático ele é um produto, ele é comercializado. Quem tem conteúdo, que ministra esse conteúdo? É muito fácil chegar aqui e dizer, mas as mulheres não estão no livro didático. Mas há todo um processo burocrático do tema, dos conteúdos que vão ser selecionados, né? Aqui não é dizer, o livro didático A e o livro didático B é ruim, não. Compreender que se joga uma imagem feminina sem citar a contribuição histórica dela, ou pelo menos o papel dela na sociedade, isso não é de falar de história das mulheres. É muito fácil, joga lá a professora Júlia Silveira Matos e pronto, quem é a professora Júlia Silveira Matos? Qual é a contribuição histórica? Em muitos livros didáticos, eu pesquisei isso. Tinha livros didáticos que eram extremamente masculinos, desde a primeira capa. E aí eu me atentei porque, assim, a minha pesquisa central ela ia ser só de analisar a figura Joana d'Arc no período medieval, só apenas esse recorte. Só que quando eu comecei a analisar as coleções, e aqui no caso eu cito, eu vou analisar as coleções do PNLD de 2020 e a de 2024. A de 2020, se eu não me engano, são 11 coleções aprovadas. Devido ao meu tempo curto, eu só consegui analisar 5 coleções que estavam disponíveis na internet, que eram manuais de professor. Então, tu vai lá no site da Editora Moderna, da FTD, tu consegue esses livros de forma gratuita, e foi ali que eu fiz a análise de folha por folha do livro didático. E a coleção de 2024 foram 14. Eu achei muito livro didático aprovado, assim, de 4 anos para cá. E aí a gente vai ter disponíveis ali 6 coleções. Dessas 6 coleções, nem todas citavam o período histórico onde a Joana d'Arc está centrada. Então, eles não citam, eles vão falar da peste negra, eles vão falar sobre a mentalidade medieval ali, mas eles não vão citar o período histórico que se encontra a Joana d'Arc. Então, o que eu fiz? Eu comecei a analisar todo o livro didático. Porque se ele é um produto, e desde o que a gente põe os pés na escola até o final do ano, porque a gente tem ali 300 quantos dias? 300 dias de aula. Então, 300 dias eu livro... 200 dias letivos. Então, esse livro, 200 dias, vai ficar dentro da minha casa, vai ter contato. Então, cadê as outras mulheres nos outros períodos? Então, eu foquei para olhar, cadê a mulher na Grécia? Que mulheres eles citavam? Ela era uma personagem, uma protagonista conhecida? E aí eu fui citando ali. Quantas vezes aparecia, que tipo de mulher era retratado. Se não aparecia, eu também informava, né? Mas, basicamente, foi isso. E quando eu termino ali, quando eu vou para o período histórico da Joana d'Arc, eu tenho apenas 3 livros que citam ela. E de uma forma muito... É um parágrafo. No final da capa, às vezes, no final do capítulo. E citar não é apenas falar da história das mulheres. A Joana d'Arc, ela tem uma contribuição histórica, e se a gente às vezes não se enxergar, porque é difícil, quando o colega falou sobre a educação inclusiva,
Se a gente não se enxerga numa educação inclusiva, quando a gente vai olhar um livro e aquele livro não nos abraça, a gente não pertence a essa sociedade. A gente sente-se como não pertencente a essa sociedade. E quando eu, enquanto mulher, não puder falar sobre o meu papel e sobre as mulheres que me constituíram até aqui, a gente ainda precisa, ainda dá tempo, né, de falar sobre a contribuição das mulheres. Né? Não de uma forma citar, jogar uma imagem, um filme, né? Mas trazer ao longo do... Tem teóricas, tem pesquisadoras, tem mulheres que trabalharam em chão de fábrica, que lutaram pelos movimentos de greve, de lutas estudantis. Cadê essas mulheres também quando a gente fala, né? Então, esse meu trabalho também foi para salientar isso. Onde estão as mulheres no livro didático e quem são essas mulheres? Então, ao longo da pesquisa ali, eu trago a cada livro analisado, eu trago um quadro com as informações do que eu encontrei sobre mulheres. Por exemplo, de todas as coleções de 2020, eu não encontrei nenhuma citação da Safo, que foi uma poetisa no tempo da Grécia. Ela teve uma escola, ela ajudou as mulheres do período a se inserirem numa educação, não da mesma forma que Heródoto, mas ela conversou com esses caras, né? Então, se tu não cita ela e tu vai citar Heródoto, tu tá negligenciando também alguma coisa. Então, basicamente foi isso que eu fui fazer. Compreendo que boa ia abordar alguma coisa que falasse sobre a história das mulheres e gênero. Quando a gente fala em gênero ou sexualidade, então está longe, muito longe ainda do livro didático. A respeito da história das mulheres, estão distantes dos livros didáticos de história. Os livros didáticos de história passam por um processo bem denso de avaliação e distribuição pelo governo brasileiro. Como demonstramos, a BNCC, né, que é a base que hoje rege toda a educação brasileira, ela é que é responsável por esses conteúdos estarem dispostos no livro didático, né? E toda uma burocracia, toda uma discussão sobre a base também, a respeito dos conteúdos, também eu coloquei ali no meu trabalho. E, como eu falei, né, é responsável pelos conteúdos dispostos nos manuais, mas esses referentes à história das mulheres ainda precisam de mais espaço dentro do livro didático. Não basta apenas citar nomes e não aprofundar os papéis sociais de relevância das mulheres. Foi basicamente isso, eu falo muito rápido.